Fala, meus queridos, bora para nossa análise do Bitcoin na quinta-feira, entender quais são as possíveis movimentações que ele pode dar aí nos próximos dias, oportunidades de trade e movimento. Então, vamos para o gráfico sem mais delongas, tá? Meus queridos, eu vou começar aqui direto no gráfico de 1 hora para a gente poder debater isso de uma forma mais direta, maneira mais direta possível, tá? O que a gente tem que entender? Que o preço, desde que saiu aqui do deslocamento dos 67 mil dólares até chegar agora nesse rompimento, nessa quebra de fundo dos 59, ele veio se deslocando em forte movimentação descendente, fazendo movimentos de alta fake, né, movimentos falsos e movimentos verdadeiros de queda. E depois que ele rompeu abaixo dos 59 mil dólares, casualmente, se a gente vai olhar aqui no gráfico de 4 horas, a gente teve aqui a origem de um bloco de venda. Tá? Então esse candle aqui, ó, que se originou no 4 horas, esse candle aqui que ocorreu no dia 30 de abril às 4 horas da tarde, ele foi um candle de compra e logo após ele veio um impulso, ou seja, veio um movimento gerando ineficiência, um movimento ineficiente, um movimento de impulso, de imbalance, como muita gente fala dentro aí da análise institucional, tá bom? Então este candle, por ter acontecido logo após ele um movimento forte de queda, esse ponto se torna relevante para que haja muitas ordens de venda nesse ponto, para que haja muita oferta nessa região, e é um ponto potencial para uma continuação de venda. Por quê? Justamente pelo que eu falei anteriormente, pelo fato de ter sido um candle que após ele tivemos um forte embalo do preço, mas também por ser uma região que está justamente coincidindo com o fundo anterior que foi quebrado e agora pode ser utilizado como uma região de oferta. Então a gente tem essas duas confluências, o fato de ser um fundo anterior e o fato de ter originado um bloco de vendas exatamente nessa zona, tá? E daí a gente pode refinar aqui no nosso gráfico de 1 hora e depois eu vou refinar no 15 minutos para a gente olhar os seguintes pontos. Que o preço, né, desde que ele fez aí o seu último desenvolvimento mais forte de venda lá dos 64 mil dólares para 59, depois fez uma correçãozinha de alta para os 60 e novamente gerou um impulso, né, ele veio quebrando fundos e a gente tem dois pontos bem relevantes aqui. O primeiro ponto mais relevante de força vendedora é o ponto mais próximo, que é essa região de bloco aqui dos 60 mil dólares, que inclusive se a gente pegar uma POC, né, pegar um VPVR na verdade para ver onde a POC coincide para nós, a gente vai ver que a POC do VPVR coincide exatamente nessa faixa aqui de preço dos 60 mil dólares, nesse bloco, tá? Porque no 4 horas a gente observa o bloco de uma maneira mais ampla, mas numa hora a gente observa que foi a partir desse candlezinho de 1 hora aqui das 11 horas da noite do dia 30 de abril que o preço ficou muito ineficiente, ou seja, aqui é um potencial bloco de venda que a gente tem, né, para poder pegar uma posição de venda deste ponto aqui para buscar liquidez abaixo de 56 mil dólares. Esses fundos aqui, eles estão bem nivelados, tá? Estão bem nivelados, ou seja, muitas pessoas com certeza apostaram na compra aqui e colocaram seus stop loss abaixo, né, visando um desenvolvimento de compra. Mas o preço tende a segurar nessa zona para vir buscar liquidez aqui embaixo, tá? Então o primeiro ponto que eu vou estar buscando para uma oportunidade de venda vai ser esse bloco aqui dos 59.900, 60 mil, arredondando, para buscar liquidez abaixo aqui de 56.600 de quem comprou nesse movimento contra a tendência, tá? Caso o preço suba agressivamente acima dessa zona e volte fazendo algum reteste em zona de interesse que causou uma quebra de estrutura, aí a gente pode buscar por uma compra até a região dos 64 mil dólares. Por enquanto, eu vejo essa possibilidade como a menos provável, tendo em vista o contexto de preço, tendo em vista o comportamento de preço. Mas caso ele surpreenda e faça isso, a gente pode buscar uma compra desse ponto até os 64 mil dólares e depois buscar uma venda desse ponto em direção, desse ponto que eu digo aqui dos 64 mil, em direção aos 60 ou quem sabe até 56 mil. Por enquanto, eu acho mais improvável o preço fazer um movimento forte impulso para quebrar acima dos 60, gerar uma quebra de estrutura, né? E na verdade vai estar gerando até uma inversão de fluxo, uma troca de caráter, um choque da análise institucional, e a gente pode pegar daí uma compra em direção aos 65. Por enquanto, eu acho isso menos provável, né? Mais improvável, tendo visto o contexto. E eu estou visando aqui uma venda, né? Inclusive eu deixei minha ordem pendurada aqui nos 60 mil para buscar liquidez aqui abaixo de 56.600, 56.500, tá? Então, para mim, a possibilidade mais provável é a gente segurar nessa zona aqui e continuar caindo, tá? Mas caso o preço surpreenda e quebre acima, no reteste eu posso pegar uma compra em direção aos 65. Beleza? E depois dos 65, uma venda aqui para baixo. Tá, meus queridos? Então, em relação à movimentação de preços que eu espero para o Bitcoin, é uma continuidade de movimento de queda, segurando na região dos 60 mil dólares para a gente continuar flutuando em queda em direção lá aos 52 mil dólares, tá? Para mim, o Bitcoin tende a buscar patamares aqui de 52 mil dólares, porque é uma região de bloco anterior que não foi mitigada, está livre para ser mitigada. E também
pelo contexto da gente ter quebrado abaixo de fundo anterior, a gente ter originado um bloco de venda justamente na região de quebra de fundo, torna essa região dos 60 uma forte oferta para nós. A POC do PPVR também mostra um grande volume de negociação nessa faixa de preço, justamente ali nos 60 mil, naquele bloquinho de 1 hora. Então eu vou buscar por uma venda nessa zona, tá? Vou buscar por uma venda nessa região. Caso o preço surpreenda, como eu falei, quebre acima dos 60, a gente pode buscar uma compra dos 60 aos 64, depois uma venda dos 64 a 60 mil, a quem sabe 56 mil. A ideia é sempre operar nas zonas de defesa. Tá? Dessa forma a gente tem uma assertividade melhor nas nossas operações, porque é nas zonas de defesa que os institucionais realmente estão agindo, né? Realmente estão montando as suas posições, tá? O preço até mesmo aqui nos 15 minutos a gente vai ver, ele já está fazendo para nós até uma divergência bearish, né? Ele já está num ponto inicial aqui da nossa quebra de estrutura anterior, já está mitigando o nosso bloco do 4 horas, mas eu quero pegar o movimento com uma amplitude um pouco maior, com uma amplitude um pouquinho maior lá em cima nos 60 mil dólares, porque é a região de bloco que a POC aponta para nós. Tá? A gente pode ver que o preço em direção a esse ponto de interesse, né? Esse aqui seria o nosso ponto de interesse nos 60 mil dólares, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo induções, né? Então ele está deixando topos, né? Está nivelando topos, deixando regiões aqui para pessoas já botarem seus stop loss logo acima, né? Já deixarem liquidez próximo ao nosso ponto de interesse, que é esse bloco aqui nos 60 mil dólares, que é onde eu vou buscar fazer a minha venda para buscar liquidez aqui abaixo de 56 mil, para quem está com stop loss abaixo dessa região. Tá bom, meus queridos? Então, a primeira possibilidade para mim aí é o preço segurar nos 60 mil dólares e vir buscar liquidez abaixo de 56.500. Caso o preço quebre acima de 60 mil dólares, a gente vai fazer um choque da análise institucional e no reteste de algum ponto de grande volume, a gente pode buscar uma compra em direção 64 e depois tendo uma inversão de fluxo aqui, quebrando algum fundo significativo com um reteste, a gente pode buscar uma venda aqui para os 55. Mas isso é mais ilusório, mais futurístico, né? Caso aconteça, a gente vai ter que primeiro esperar a reação dos 60 mil dólares. A reação inicial para mim é de mitigar a zona e continuar caindo. Se quebrar, daí eu vou mudar um pouco minha visão para buscar uma compra até os 64 e depois uma venda dos 64 ali para os 60 como alvo até 56, 57 mil dólares, quem sabe. Tá bom, meus queridos? Então, essas são as minhas expectativas aí para o Bitcoin nos próximos dias, os próximos movimentos e as oportunidades que eu estou visando dentro desse contexto. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para você receber as análises, as operações que a gente está buscando fazer em primeira mão aqui através do YouTube. Sempre vou buscar fazer isso em vídeos práticos e rápidos, de 10 a 15 minutos, para tu te informar da melhor forma, da forma mais direta possível. E sempre trazendo também um conteúdo educacional, né? Se você vê tudo que eu estou falando aqui, eu estou tratando de características e também eu falo sobre questões educacionais, como por exemplo liquidez livre próximo a pontos de interesse, para te ajudar a ir entendendo essa dinâmica de como o preço manipula e os institucionais vão montando suas posições em zonas específicas, tá bom? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa nos comentários se você gostou, pode também trazer sugestões de vídeos que você gostaria e até o próximo vídeo.